Muito bem, depois dos convênios e protocolos, tá, nós temos os regulamentos do ICMS. E aí nós estamos falando de 27 regulamentos do ICMS. E claro, principalmente para você que está iniciando seus estudos, muito comum, é normal que você tenha muita dificuldade no início. Nós estamos falando de 27 regulamentos. Existem as regras gerais, mas existem também as regras específicas. Então você vai ter certamente muitas dificuldades no início. Como eu disse, é curiando, muita curiosidade, é estudando que você vai começar a dominar esses temas. Não tem outro caminho, tá? Vou deixar aqui no material para vocês, isso é muito legal, os links para você acessar as Secretarias de Estado da Fazenda. É no link conhecido como Cefaz, né? Secretarias de Estado da Fazenda, Cefaz. É no link da Cefaz que você vai encontrar a legislação referente ao ICMS, as leis que instituíram o ICMS e os regulamentos do ICMS. Lembrando que esses regulamentos, o dispositivo legal, ele é um decreto, tá? Ele é estabelecido por via de um decreto. Então, através desses links aqui, você curiando, você vai encontrar lá a legislação do ICMS, os regulamentos do ICMS, para você estudar e consultar aquilo que for necessário para você. Tudo bem? E trouxe aqui para vocês também o Portal Nacional da Substituição Tributária. Pois é, pessoal, existe um Portal Nacional da Substituição Tributária. E o que nós podemos encontrar no Portal Nacional da Substituição Tributária? Nós vamos encontrar, olha que legal, nós vamos encontrar todos os acordos, protocolos e convênios que existem para determinados produtos para cálculo da substituição tributária no estado de destino. Então, por exemplo, São Paulo, vamos dar os exemplos de São Paulo. Lá no Portal Nacional da Substituição Tributária, São Paulo vai me passar todas as informações referente aos produtos que, se forem vendidos por empresas do estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Bahia, então assim, todos os estados, quando for comprado, tá, forem comprados produtos desses estados, o remetente deve ou não calcular a substituição tributária para o estado de São Paulo? Vai estar lá no Portal Nacional da Substituição Tributária. Inclusive, estou trazendo aqui também um link para vocês. Qual que é a má notícia? Bom, a má notícia é que, infelizmente, essa informação que é de grande utilidade para todas as empresas, para que elas possam efetuar o cálculo da substituição tributária corretamente, porque, vejam, o cálculo da substituição tributária ele tem uma série de particularidades. Você precisa se apoiar na legislação, assim como outros cálculos, você precisa se apoiar na legislação. É uma legislação dinâmica, essa é uma grande dificuldade da substituição tributária. Você precisa acompanhar a legislação. Garanto a vocês, né, que praticamente todo dia nós temos alterações na substituição tributária. Eu lembro uma vez, eu fiz um treinamento em que eu prometi aos alunos que eu daria para eles 30 dias de acompanhamento da legislação referente à substituição tributária. É uma loucura. Realmente, praticamente todos os dias nós temos alterações. Então, é uma das grandes dificuldades da substituição tributária você acompanhar essa legislação que altera a todo momento. E veja, estou falando de alterações que vão implicar diretamente no cálculo. Se você não se atentar, se você não acompanhar, você vai calcular a substituição tributária erroneamente. Então, é muito importante. Qual que é a má notícia? A má notícia é que nem todos os estados disponibilizaram essas informações. Olha aqui, eu até trouxe para vocês. São apenas 12 estados que disponibilizaram lá no Portal Nacional da Substituição Tributária essas informações. É o estado do Amapá, da Bahia, do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Esses estados disponibilizaram lá quando que o remetente de outro estado tem que recolher a substituição tributária para esses estados. Então lá vão estar quais são os segmentos, os produtos, qual é o SEST, qual que é a margem de valor agregado, segura que nós vamos falar da margem de valor agregado, só adiantando o que é a margem de valor agregado para você que não ouviu falar ainda em substituição tributária. Lembra que eu disse lá no início o que é a substituição tributária? Você tem que recolher o ICMS por toda a cadeia de comercialização e industrialização. Então você vai substituir quem? Você vai recolher no lugar do atacadista, do varejista, do distribuidor. E você, para recolher esse ICMS substituição tributária,
Você não vai recolher com o preço, por exemplo, do industrial, que é quem vai recolher por toda a cadeia. Tá? Você vai ter que recolher pelo preço que seria praticado lá no consumidor final. Aquela venda lá para o consumidor final, qual é esse preço? Então, através de alguns estudos, tá, o Estado determina uma margem de valor agregado. É um percentual que é aplicado sobre o preço do industrial. Você então chegará a esse preço, entre aspas, que seria praticado ao consumidor final. Perfeito. Bom, nós temos esses estados aqui, tá? E lá eles trazem, como eu disse, também a margem de valor agregado. Eles trazem qual é o protocolo, qual é o convênio que você vai se basear, tá, para recolher a subvenção tributária. Mas a má notícia não fica apenas aqui. Além de serem apenas 12 estados, o Portal Nacional da Subvenção Tributária, infelizmente, ele não significa que você não tenha que se basear na legislação. Por quê? Muitas vezes essas informações não estão atualizadas. É uma pena, porque seria um portal para realmente facilitar a vida do contribuinte. Mas isso ainda não acontece. Então, além de poucos estados disponibilizando as informações, nós temos informações que não estão atualizadas. Isso é lamentável, porque, como eu disse, facilitaria e muito a vida de todos os contribuintes. Tá? Inclusive em relação a custos, muitas vezes as empresas têm que investir mesmo em ferramentas e consultorias pesadas, porque dependendo do volume que elas têm de operações, elas não conseguem, por exemplo, depender de um cálculo manual. Então tem toda essa dificuldade. Se tivesse um portal como esse, em que tivesse a facilidade, né, de se apresentar as regras referentes ao cálculo, certamente essas empresas teriam mais condições de fazer esse cálculo de forma independente. Vamos lá então, vamos avançando no nosso treinamento. Agora nós vamos falar de tipos de substituição tributária. Bom, o foco do nosso curso é a substituição tributária subsequente, conhecida também como substituição tributária para frente. Mas nós vamos falar aqui dos 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Diferimento, concomitante e subsequente. Substituição tributária, diferimento. Wellington, diferimento é substituição tributária? Sim. Diferimento, que já é muito conhecido por todos, né, é uma substituição tributária. Por quê? É uma postergação ou um adiamento do pagamento do ICMS. Então, na minha operação, eu não preciso recolher o ICMS, mas um terceiro, aquele que estiver numa etapa posterior da cadeia, ele vai ter que recolher ICMS que eu não recolhi. Esse é o diferimento. Destacando aqui, para quem confunde, tá? Diferimento com suspensão. Diferimento, eu vou transferir o recolhimento do ICMS para um terceiro, por uma etapa posterior. Suspensão. Se na minha operação eu tenho suspensão do ICMS, em algum momento eu mesmo vou recolher esse ICMS. Essa mercadoria retorna para mim e numa outra saída eu acabo recolhendo o imposto. Veja, não há a transferência da responsabilidade de recolhimento do ICMS para um terceiro. Isso só acontece no diferimento, na suspensão não. Por exemplo, quando eu vou industrializar uma mercadoria sob encomenda. Quando eu envio as matérias-primas para o industrializador, a legislação do ICMS me permite, tá, a desoneração do imposto. Mas num momento posterior, e que esse industrial enviar essa mercadoria e eu der saída dessa mercadoria que foi industrializada, eu terei que recolher o imposto, ok? Então é importante nós separarmos aí esses 2 institutos do diferimento e da suspensão. Qual outro tipo de substituição tributária? É a substituição tributária concomitante. Então vai acontecer, por exemplo, nos transportes, né? Quando eu contrato um transportador que é autônomo, ou contrato um transportador que não está inscrito no estado onde está iniciando o transporte. Para quem é devido o ICMS na operação de transporte? Onde se inicia lá o itinerário do transporte. Então, contratei um transportador, ele é autônomo. Eu, contratante, tá, do transporte, vou ser o substituto. Eu vou recolher o ICMS no lugar do transportador. Contratei uma transportadora que ela é inscrita, mas ela é inscrita em outro estado. Ela não é inscrita nesse estado que está iniciando o transporte. Eu, contratante, sou o substituto e terei que recolher o ICMS no lugar do transportador. Por que concomitante? Porque diferente, por exemplo, no diferimento, é uma operação que já aconteceu, né? É para trás. Então, imagine, vendi uma mercadoria, isso acontece, só voltando um pouquinho no diferimento para vocês entenderem, o diferimento acontece muito nos casos de produtores, soja, milho, eles não têm uma estrutura para recolher ICMS, então a saída deles sai com diferimento.
Quem recolhe o ICMS? Muitas vezes é a indústria que está comprando desse produtor. Quando a indústria vai recolher no diferimento, quando é uma operação que estava diferida, tá? Ela recolhe uma operação de ICMS antecedente. Então é para trás, por isso que o diferimento também é conhecido como recolhimento de substituição tributária para trás, ok? No transporte é concomitante. No momento que está acontecendo a operação, eu devo recolher a substituição tributária. E o outro tipo, que é o tipo que nós vamos tratar aqui, que nós vamos trazer exemplos práticos do cálculo, é a operação subsequente. Então, na operação subsequente, o ICMS vai ser recolhido antes da ocorrência do fato gerador. Então, antes mesmo do atacadista dar a saída, do distribuidor dar a saída, do varejista dar a saída, alguém vai ser escolhido para recolher esse ICMS antes do fato gerador. Por isso que, novamente, a gente utiliza aquela expressão na Constituição Federal de fato gerador presumido, ok? O remetente da mercadoria vai ser responsável por recolher o ICMS por toda a cadeia. Isso é importante, tá? Vamos reforçar novamente. A substituição tributária nada mais é de você recolher o ICMS no lugar de todos os participantes da cadeia, ok? Então, na substituição tributária, eu tenho um substituto que vai ser escolhido. Regra geral é o industrial e o importador, tá? Mas isso é regra geral. Nós vamos ver aqui que outros tipos de contribuintes podem também ser substituto. A gente vai passar pelo conceito de substituto, mas eu já vou adiantando para vocês ao passo que eu tenho que mencionar, né, o substituto. É aquele que é escolhido pela legislação para recolher o ICMS de forma antecipada por toda a cadeia até o consumidor final. Fixem, isso é importante. A ideia da substituição tributária é que você recolha aquele ICMS que seria devido até a venda ao consumidor final. Quando chega no consumidor final, encerra-se o ciclo de circulação dessa mercadoria. O consumidor final não vai revender, ele não tem esse intuito. Ali se encerra o ciclo de circulação dessa mercadoria. Esse é o cálculo que nós precisamos encontrar na substituição tributária. Qual é o ICMS devido quando essa mercadoria chega ao consumidor final? Nesse exemplo aqui de substituição tributária, o substituto ele é escolhido, aqui a indústria é escolhida para recolher todo o ICMS. O ICMS é centralizado lá na indústria ou no importador, aqui a título de exemplo. E os substituídos? São aqueles que já compram a mercadoria com ICMS retido. Então eu tenho o atacadista, eu tenho o varejista, que o ICMS já foi recolhido pela indústria e pelo importador. Nesse caso, o atacadista, quando fizer essa venda dessa mercadoria, cujo ICMS já foi recolhido por substituição tributária, ele não recolherá ICMS nas suas saídas e também não terá direito ao crédito do imposto, assim também para o varejista, ok? Até que ele venda isso ao consumidor final. Eu trouxe essa ilustração aqui novamente para ajudar você a entender o que é a substituição tributária. Então veja, no diferimento, eu não recolho ICMS na primeira saída. Pode ser que eu também não recolha na segunda saída. Então o que vai depender aqui? Qual é a legislação que trata desse diferimento? Quando é que encerra o diferimento? É no momento da entrada do adquirente? É no momento que eu vender para um outro estado? Então você vai ter que conhecer quais são as regras de diferimento. Então, pode ser que a primeira saída não tenha ICMS, pode ser que a segunda saída não tenha ICMS. O importante você aqui fixar no diferimento é: eu vou recolher o ICMS numa etapa posterior. E na concomitante e na subsequente, você recolhe já na primeira etapa. Na concomitante, você contratante de um transportador que é autônomo ou de uma empresa que não é inscrita, você tem que recolher o ICMS, substituição tributária. E na subsequente, aquele primeiro da cadeia ali de comercialização daquele produto dentro do estado. Esse é outro conceito importante que a gente vai falar aqui. É sempre a circulação da mercadoria dentro daquele estado. Então, dentro daquele estado você é o primeiro, então você vai recolher por toda a cadeia. E aqui já vou trazer um esclarecimento, né? Muitos se perguntam por que eu tenho que recolher ICMS, substituição tributária, quando eu estou vendendo para um outro estado. Existe protocolo, existe convênio, ou seja, existe acordo entre o estado remetente e o estado de destino para cobrar a substituição tributária. Eu sou um varejista, faço vendas também para outros estados, para empresas atacadistas, não é o foco do meu negócio, mas faço também. Ou sou um atacadista, estou vendendo para um outro estado. Eu comprei essa mercadoria já com o ICMS retido, Wellington. Por que eu tenho que recolher ICMS substituição tributária de novo, sendo que isso já foi recolhido? Pessoal, importantíssimo, o cálculo da substituição tributária, ele sempre deve considerar
aquele ICMS que é devido dentro daquele estado. Então imaginemos, no Rio de Janeiro, eu estou lá no Rio de Janeiro, eu compro de uma indústria, essa indústria já recolhe o ICMS, distribuição tributária. Quando essa indústria recolhe o ICMS, distribuição tributária, ela está recolhendo o ICMS devido dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando eu, atacadista, vou vender para um outro estado, veja, aquele ICMS que foi recolhido pela indústria e qual que é a presunção? Que essa mercadoria chegasse no consumidor final do Rio de Janeiro. Não vai chegar mais. Não vai chegar mais. O cálculo do ICMS foi para a mercadoria que chegasse ao consumidor final que está no Rio de Janeiro. Se essa mercadoria não vai chegar mais a esse consumidor do Rio de Janeiro, quem está efetuando a venda para outro estado vai poder se ressarcir desse ICMS, porque o fato gerador presumido não aconteceu, porque o cálculo do ICMS tem que considerar aquela mercadoria sendo vendida dentro daquele estado. Quando eu vendo para outro estado, é outra alíquota de ICMS, lembrando que o ICMS é embutido no preço das mercadorias, já muda o preço. É um outro mercado, então são outros preços, e aí eu vou ter que calcular novamente o ICMS de tributária para o outro estado. Então se eu estou vendendo, por exemplo, para Pernambuco, eu vou ter que calcular o ICMS de tributária, qual seria a base de cálculo, qual seria o preço dessa mercadoria, ela sendo vendida em Pernambuco para o consumidor final de Pernambuco. Tá ok? Então, por isso que muitas vezes vocês têm que fazer o cálculo novamente, ainda que o ICMS de tributária já tenha sido recolhido dentro do seu estado. Então, aqui, alguns conceitos importantes para vocês, que eu já fui adiantando ao passo que nós vamos ministrando esse treinamento, e é importante isso, porque aí depois, quando eu chego no conceito, a gente faz novamente a leitura dele, e isso já vai lhe parecer mais familiar. Contribuinte substituto é aquele escolhido como responsável pela retenção e recolhimento do ICMS por toda a cadeia de comercialização até chegar ao consumidor final. Contribuinte substituído é aquele que já recebe a mercadoria com o ICMS retido no caso das operações subsequentes. Então, alguém já recolheu o ICMS por todas as operações subsequentes. Então, o substituído é aquele que já recebe a mercadoria com ICMS retido. E no caso do diferimento, quem é o substituído? Nesse caso do diferimento, nas operações antecedentes, o substituído é aquele que é beneficiado pelo diferimento do imposto. Ok? Claro aí a distinção entre contribuinte substituto e substituído? Agora é importante, né? Quem pode ser contribuinte substituto? Quem pode ser contribuinte substituído? Muitos imaginam que apenas será contribuinte substituto aquele que for fabricante, importador ou arrematante. O que é arrematante? Eu tenho uma mercadoria que foi apreendida, que foi abandonada, então através de um leilão eu adquiro essas mercadorias. Bom, regra geral sim, o contribuinte substituto apenas será o fabricante, o importador, o arrematante, mas não necessariamente somente esses. Na operação interna, basicamente serão esses, mas eu posso ter na operação interna também um varejista, um atacadista como substituto tributário. Como assim, Wellington? Vejam, muitas vezes, dá um exemplo bem prático aqui. Eu tenho um atacadista dentro do estado do Ceará e ele compra 80% das mercadorias que ele compra para revenda, ele vende para fora do estado. Então, a indústria, quando vende para ele, tem que calcular o ICMS de distribuição tributária. E 80% dessas vendas, na hora que ele vende para um outro estado, ele tem que recolher novamente o ICMS de distribuição tributária. Por quê? Porque existe acordo entre o estado remetente e o estado de destino para que ele recolha o ICMS de distribuição tributária. Ou seja, ele compra com um custo maior, porque o ICMS de distribuição tributária ele é destacado na nota fiscal e ele influencia o valor total da nota. Então, quando tem uma mercadoria sujeita à distribuição tributária, ela vai aumentar o custo para o adquirente. Então, ele compra com um custo maior, depois tem que revender para outro estado, tem que pedir ressarcimento de ICMS de distribuição tributária e depois tem que recolher para o outro estado o ICMS de distribuição tributária. Então, é muito trabalho. O que ele faz? Os estados, muitos estados permitem isso, que ele solicite um regime especial para a fazenda, que ele, como atacadista, seja naquele estado substituto tributário. Então, a Cefaz do Ceará analisa, ele vai ter que comprovar que a maior parte das vendas dele é feita para outro estado, comprovando isso através do quê? Das documentações.
das operações que ele faz, das notas fiscais que ele emite, das obrigações acessórias, do SPED, tá, que ele transmite. Ele vai comprovar isso, a Cefaz vai lhe permitir esse regime especial e quando a indústria vender para esse atacadista, a indústria não precisará mais recolher o ICMS de execução tributária, porque ele possui um regime especial de substituto, porque a maioria das vendas ele faz para outro estado. Ok? Então pode acontecer também para outros, mas nas operações internas o mais comum será fabricante, importador e arrematante. E nas operações interestaduais? Qualquer tipo de empresa. Desde que tenha acordo, desde que tenha protocolo ou convênio, pode ser fabricante, importador, arrematante, atacadista, varejista, centro de distribuição. Se vender para um outro estado, for mercadoria sujeita à substituição tributária e tiver um acordo, né? Aí vai ter que recolher esse ICMS de substituição tributária. Muito bem, vamos falar de outro conceito que é o SEST. Lembra que eu falei lá do SEST? Código Especificador de Substituição Tributária. Qual que é o ponto de atenção que eu quero trazer em relação ao SEST para vocês? Qualquer mercadoria que esteja no convênio ICMS número 142 de 2018. E quando eu falo qualquer mercadoria, você vai checar o quê? A descrição dessa mercadoria e a classificação fiscal dessa mercadoria, o NCM dessa mercadoria. Se constar do convênio ICMS 142 de 2018, qualquer operação que você faça com essa mercadoria, você vai precisar informar o SEST no XML, mesmo que não tenha cálculo da substituição tributária. Tá? Wellington, mas se a mercadoria está lá no convênio ICMS 142 de 2018, em quais situações que eu vou, por exemplo, efetuar uma operação com essa mercadoria e não vou ter o cálculo da substituição tributária? Ora, lembra que eu disse para vocês? Convênio ICMS 142 de 2018, ele é autorizativo. Vamos supor que o Estado, ao qual você está ali efetuando as suas operações, ele não optou por tributar aquele produto via substituição tributária. Você vai dar saída interna naquele Estado, tá? Sem o cálculo da substituição tributária. Porém, por aquela mercadoria constar do convênio ICMS 142 de 2018, você obrigatoriamente tem que informar o SEST. Então, de novo, estando lá na lista, informe o SEST no XML, perfeito? Veja lá a descrição, veja a classificação fiscal e confirme se é esse o caso.